Olá, essa é a aula 1 do nosso curso de trigonometria. E nessa aula nós vamos falar sobre os elementos do triângulo retângulo, algumas relações básicas no triângulo retângulo e as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Vamos começar com os elementos do triângulo retângulo. Esse será o nosso objeto de estudo. A gente tem aqui um triângulo retângulo clássico, com os vértices A, B e C, e vamos falar sobre cada elemento aí. Primeiro, a gente tem os ângulos internos do triângulo retângulo. A gente vai ter o ângulo aqui reto, ou de 90 graus, que no nosso exemplo é o ângulo A, e dois ângulos agudos, que são agudos. Ângulos agudos são sempre ângulos que têm menos de 90 graus, né? No caso aqui vai ser o nosso ângulo C e o nosso ângulo B. Azul e verde, respectivamente. Nós vamos ter os lados, que vai ser BC, AC e AB. A gente pode se referenciar aos lados também falando das medidas deles, né? Que são o Azinho, o Bzinho e o Czinho. Esses valores representam as medidas, mas normalmente a gente se referencia aos lados falando da medida deles. É comum também. E aí os lados no triângulo retângulo, eles vão ter uns nomes especiais. O primeiro deles, o mais famoso, é a hipotenusa. A hipotenusa, nesse nosso triângulo aqui, é o lado A, ou o lado BC. Ele vai ser oposto ao ângulo reto. O lado oposto a um ângulo é sempre o lado que não conecta a ele. Ó. Ele está sempre olhando para ele, o ângulo está sempre olhando lá para o lado oposto, mas nunca encosta nele. Tá vendo? Ele vai encostar nos outros ângulos, mas nunca no de 90 graus. Portanto, o lado A é oposto, o lado Azinho é oposto ao ângulo de 90. E esse é a nossa hipotenusa. Os outros dois lados são os capetos, que vão ser o Bzinho e o Czinho. O Czinho é o oposto ao ângulo C. E o Bzinho é oposto ao ângulo B. E a gente sempre, comumente, na verdade, a gente nomeia dessa maneira. Os vértices vão ter sempre letra maiúscula. Os ângulos vão ser a letra maiúscula com um chapeuzinho. E os lados opostos a esses ângulos vão ser sempre a letra no diminutivo. No caso, o vértice Bzão vai ter o ângulo B com chapeuzinho e o lado oposto vai ser o Bzinho. Agora, as relações no triângulo retângulo. Veja como a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus e A é sempre 90 graus, então a soma dos ângulos internos de todo o triângulo é 180 graus. De qualquer triângulo que você pegar, esse ângulo mais esse ângulo mais esse ângulo vai dar 180. E no triângulo retângulo, a diferença é que a gente tem um ângulo fixo de 90 graus, que é o que caracteriza o triângulo ser retângulo. Portanto, esse lado pode ser 60, esses ângulos podem ser 60 e 30, ou 50 e 40, pode ser qualquer combinação, eles podem mudar. Mas como esse aqui é sempre 90, então a gente vai ter aqui 90 graus mais B mais C é igual a 180. Então a gente passa esse 90 para o outro lado
vai ficar B mais C é igual a 180 menos 90. Então, B mais C é igual a 90 graus. Sempre a soma desse ângulo com esse ângulo vai ser 90 graus, quaisquer que sejam os ângulos. E aí, como esse é um triângulo retângulo, cabe a aplicação do Teorema de Pitágoras. E o que diz o Teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. De novo, a hipotenusa ao quadrado, que aqui é o nosso A medida desse ângulo ao quadrado vai ser igual à soma do quadrado desse cateto mais o quadrado desse cateto. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí, algumas das razões trigonométricas que nós vamos ver agora são as razões fundamentais, são o seno, o cosseno e a tangente. E aí, o que é o seno? O seno de um ângulo é o quociente entre o cateto oposto e a hipotenusa. Quociente é divisão. Então, seno é a divisão do cateto oposto sobre a hipotenusa. Vamos lá, ó. O seno do ângulo B aqui vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Como a gente está vendo. Seno de B é o Bzinho sobre o A. Seno de B vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o seno de C vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Vai ser o Czinho sobre o Azinho. E o cosseno é o quociente, ou a divisão, entre o cateto adjacente e a hipotenusa. O que é adjacente? Adjacente significa próximo, que está perto. Ou seja, o cateto adjacente ao ângulo B é esse que está colado com ela. Percebe? O oposto está lá longe, nunca encosta no ângulo B aqui. E aí, o adjacente a ele é esse que está mais próximo, inclusive tem a mesma cor. Então, o cosseno do ângulo B vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Como a gente tem aqui. O cosseno do ângulo B é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o cosseno do ângulo C vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E aí o adjacente ao ângulo C é esse em azul aqui, ó. Coincidentemente, é o que tem um outro nome, né? O oposto a ele vai ter o mesmo nome que ele. Então, o cosseno do ângulo C é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Por fim, a tangente é o quociente ou a divisão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Ou seja, a tangente de B vai ser o cateto oposto, Bzinho, sobre o cateto adjacente, o Czinho. Tangente de B é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E a tangente de C vai ser o Czinho, cateto adjacente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. É o Czinho sobre o Bzinho. E aí um esquema para a gente lembrar essas relações trigonométricas fundamentais é o esquema SOHCAHTOA. Vai ter vários aí na internet, mas esse é o que eu mais gosto e é o que eu uso sempre. SOHCAHTOA porque só é o seno, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno é o oposto sobre a hipotenusa. K é o significa que é o cosseno, é o adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa. E toa, que a tangente é o oposto sobre o adjacente. Tangente é o oposto sobre o adjacente. E aí vamos ver um exercício exemplo. Ó, dado o triângulo ABC, retângulo em A significa que o ângulo A dele vai ser o ângulo de 90 graus. A gente sabe que o Azinho é igual a 5 centímetros e o Bzinho é igual a 4 centímetros. E o problema pede calcular o seno, cosseno e a tangente. Quando a gente desenhar esse triângulo, ele vai ser da seguinte maneira. Olha, ele é retângulo em A.
ou seja, o ângulo A é de 90 graus. Azinho é o lado oposto ao ângulo A. Então, Azinho é esse cara aqui, que vai ser a hipotenusa, que mede 5 centímetros, como falou no exercício. O lado oposto ao ângulo B é o Bzinho, que mede 4 centímetros, como falou no exercício. O lado Czinho a gente não tem, ele vai ser oposto ao ângulo C. Então, para calcular o seno, cosseno e a tangente, primeiro a gente vai atrás desse C. E aí, para a gente obter o cateto C, a gente aplica Pitágoras, que Pitágoras diz, o teorema diz, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, substituindo o Azinho e o Bzinho que a gente tem, a gente vai ter isso aqui. Desculpa. Seguindo em frente, basta passar para o outro lado, calcular os quadrados. Aí a gente vai ter que C ao quadrado é 25 menos 16. C ao quadrado é igual a 9. Portanto, C é igual a raiz quadrada de 9. A C, na verdade, vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 9. Mas como a gente está falando aqui de medida, e medida nunca pode ser menor do que zero, não faz sentido você ter uma medida negativa, então ela vai ser sempre maior ou igual a zero. Portanto, o C que a gente procura aqui é o mais 3, é o C positivo. E aí, com isso, com o valor de C, a gente vai ter que seno desse ângulo aqui, que é o que o exercício pede, seno vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Portanto, o seno de C é 3 sobre 5. Cosseno de C vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Portanto, cosseno é 4 sobre 5. E a tangente, por fim, vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente é 3, que a gente encontrou o valor de C, sobre 4. E por hoje é isso. Eu agradeço pela atenção e aguarde pelos próximos vídeos do canal. E aí estão as referências. Um agradecimento à professora Kátia Suzana, que forneceu a apostila que fundamentou esse curso.